Normalmente, quando a gente assiste a um truque de mágica, tem tipo um acordo silencioso no ar, sabe? Ah, com certeza. A plateia quer ser enganada. Exato. Os olhos ficam ali vidrados na varinha mágica ou na cartola do ilusionista. E o nosso cérebro meio que decide, por vontade própria mesmo, ignorar totalmente aquele alçapão escondido no palco. É, o fascínio humano está justamente nessa ilusão intacta, né? Na maravilha de ver o impossível acontecer na sua frente. Porque acreditar na performance é quase uma necessidade. Sim, porque a alternativa seria o quê? Seria procurar os fios de nylon, os fundos falsos das caixas. E isso quebra o encanto na hora. Exige encarar uma realidade nua, crua e, muitas vezes bem decepcionante sobre a mecânica do truque. Mas aí que tá. E se o alçapão e os fios invisíveis forem, na verdade, a parte mais espetacular do show inteiro? Opa! Aí muda tudo. Né? E se o truque deixar de ser a atração principal e o verdadeiro espetáculo passar a ser a genialidade, a arquitetura da própria enganação, nossa missão nessa nossa exploração profunda de hoje é exatamente desvendar um momento histórico onde essa inversão aconteceu. E que momento, viu? Pois é. A gente vai mergulhar nessa interseção fascinante e, para falar a verdade, super bizarra, entre religiões que foram inventadas do absoluto zero, o cinema trash, sabe, os piores filmes B já feitos, e o império do televangelismo americano ali dos anos 80 e 90. É um caldeirão cultural formidável. E para nossa análise de hoje, a gente tem uma base de materiais riquíssimos. Tem recortes, panfletos, ilustrações originais do The Book of the Subgenius, o livro dos subgênios. Clássico. Isso tudo somado à pesquisa acadêmica brilhante do Dennis J. Baccarin, num artigo chamado Fake Religions, Politics and Ironic Fandom. Certo, vamos analisar isso por partes. Como que um desenho, tipo de um vendedor dos anos 50, fumando cachimbo, e um monstro de borracha de um filme espacial terrível, como isso vira o símbolo supremo de uma rebelião cultural? É uma loucura. E mais importante, o que isso ensina sobre a busca humana por autenticidade num mundo que já estava começando a ficar completamente saturado de mídia e manipulação, né? Porque como exatamente alguém acorda num belo dia e decide criar uma religião inteira com dogmas, deuses assim, do nada? Bom, o marco zero dessa história toda leva a gente para o ano de 1979, lá no Texas. 79, tá. Isso. Dois indivíduos que adotaram os pseudônimos de Reverendo Ivan Stang e Dr. Philo Drummond começaram a desenhar o que ia virar a Church of the Subgenius, ou a Igreja dos Subgênios. E o primeiro passo deles foi bem inusitado, né? Totalmente, foi a escolha do profeta, porque em vez daquela figura clássica de túnica em cima de uma montanha sagrada, a figura central deles é o J.R. Bob Dobbs. O famoso Bob. O Bob. E a imagem dele é literalmente um clip art. Sério? É só um clip art? Só um clip art, uma daquelas ilustrações genéricas de publicidade dos anos 50. Um homem branco, cabelo impecavelmente penteado com brilhantina, um sorriso bem largo, tipo vendedor de carros usados, e um cachimbo perfeitamente equilibrado na boca. Nossa, a estética é fantástica, porque evoca na hora aquela promessa do sonho americano pós-guerra, né? Mas Zé com uma pitada gigante de cinismo. Exatamente. E o Bob é descrito por eles como um místico das vendas. Alguém com poderes de persuasão que, beiram o sobrenatural mesmo. E a teologia por trás da Igreja dos Subgênios é o puro suco da ficção científica absurda. Porque, segundo a mitologia deles, lá em 1953, esse vendedor, o Bob, foi contatado por um alienígena. Um alienígena com mentalidade corporativa, diga-se de passagem. Exato, o tal do Jehovah 1. E ele revelou a existência de uma colossal conspiração global. Com C maiúsculo. Com C maiúsculo. E a função primária dessa conspiração não é roubar dinheiro, é roubar a liberdade essencial humana. Eles criam os chamados Pinks. Os Pinks, Que na gíria deles são os humanos normais, excessivamente submissos, que aceitam essa rotina corporativa de trabalhar das 9 às 5 sem jamais questionar nada. Aquela vida bem enlatada. E aí, o objetivo supremo de qualquer seguidor dos Subgênios é lutar contra essa conspiração para alcançar um estado espiritual chamado Slack. Slack. Isso. E o conceito de Slack é sem dúvida a espinha dorsal de todo esse movimento. E olha, não tem nada a ver com a iluminação espiritual no sentido tradicional, tipo o Nirvana ou paraíso. Ah, não. É o quê, então? Slack é um estado de total liberdade,
de pura sorte e uma absoluta ausência de esforço. É a capacidade de você, quer dizer, de alguém conseguir o que deseja sem precisar suar sangue para alimentar a engrenagem do sistema. Nossa, genial! E tem acadêmicas como a Carolee Cusack e a Danielle Kirby, que estudam profundamente isso. Elas argumentam que o subgenius funciona na sociedade como uma religião hiperreal. Hiperreal? É. Isso significa que é uma ficção declarada, tipo, todo mundo ali sabe que o Bob não existe, mas, ao mesmo tempo, oferece ferramentas genuínas de resistência e sobrevivência psicológica para essas pessoas. É quase uma iluminação de guerrilha, né? Feita sob medida para um mundo que já era dominado por essa obsessão doentia por produtividade. Com certeza. Mas, se a gente pensar bem, a premissa do Slack soa assustadoramente atual. Porque basta olhar para esses movimentos modernos de antitrabalho ou aquele fenômeno da demissão silenciosa, o quiet quitting, sabe? Sim, sim. Tá muito em alta. A filosofia é rigorosamente a mesma. É uma recusa coletiva de entregar a própria alma e o tempo de vida para uma corporação que simplesmente não liga para o indivíduo. Mas eu quero jogar uma bola para sua quadra agora sobre uma questão meio espinhosa. Manda. Se a academia rotula o subgenius puramente como uma piada ou uma paródia, chamar de piada não corre o risco de invalidar o alívio psicológico real e aquele senso de comunidade que a estrutura dá para os membros? Não diminui o impacto? O que é fascinante aqui é que a resposta para a eficácia do grupo está justamente nessa ambiguidade extrema. A fronteira entre a ficção satírica e uma crença puramente funcional é muito mais tênue do que a gente imagina. Muito mais fina, né? Muito. O humor não dilui a experiência religiosa ou de comunidade. Pelo contrário, o humor é um mecanismo de defesa que permite que a experiência toda aconteça. Ah, entendi. Funciona como um escudo. Exato. Ao vestir a estrutura toda com essa roupagem de paródia do ridículo, os membros se permitem experimentar rituais, catarse coletiva, ter um propósito, mas sem carregar aquele peso opressivo dos dogmas inquestionáveis das religiões tradicionais. É um paradoxo lindo, na verdade. A piada é a coisa mais sagrada e séria que eles têm. Perfeito, é exatamente isso. Mas então, se a fuga desse corporativismo sufocante é o grande objetivo final, a grande pergunta passa a ser a metodologia. Como, na prática, eles alcançavam esse estado místico de Slack? E a resposta é maravilhosa. Porque os textos sagrados deles não eram tipo pergaminhos em aramaico, né? Passa longe disso. A fonte de sabedoria dessa galera era essencialmente a cultura pop mais descartável possível e filmes com orçamentos quase inexistentes. Filmes terríveis. Os piores. E esse detalhe introduz um dos conceitos mais ricos dos subgênios, que é a buldada. Buldada, uma mistura de bullshit com o dadaísmo, certo? Isso mesmo. Só para dar um contexto para quem nos ouve, o dadaísmo foi aquele movimento artístico do início do século XX que usava o irracional e o sem sentido para chocar, para criticar a arte tradicional e a burguesia, né? Certo. A buldada, então, é essa habilidade esotérica super refinada de extrair um significado profundo, tipo uma verdadeira consciência divina a partir de filmes de exploração, novelas baratas e toda sorte de cultura lixo. Encontrar ouro no esgoto televisivo. Exato. E é nesse ecossistema que surge uma publicação irmã dos subgênios chamada Zontar. Esse fanzine foi criado por dois colaboradores super fervorosos da cena, o Bryant Curran e o Jen Johnson. Zonter, clássico. E o nome é uma homenagem direta a um filme B de 1966, que é dificílimo de assistir, chamado Zontar, The Thing from Venus. E quando a gente fala de filme B aqui, a generosidade é imensa. Esse é muito educado chamar de filme B. Demais. O monstro Zontar era visualmente um traje de borracha ridículo, mal costurado. O ator mal conseguia vestir aquilo e ficava se arrastando pela tela de uma forma, assim, patética. Muito patética. E o mais impressionante é que o Curran e o Johnson publicavam manifestos afirmando que adoravam esse monstro de borracha como mestre supremo deles. Adoração pura. Adoração. E essa adoração ao monstro Zonta era o laboratório prático para o que eles chamavam de Bad Truth, ou seja, a verdade ruim. E olha, pode parecer só uma ironia adolescente no começo, né? Pode, mas a teoria escondida ali tinha uma profundidade enorme, disfarçada de superficialidade. A lógica deles era a seguinte:
Quando a gente assiste uma falha cinematográfica monumental, a tragédia humana nua e crua é exposta. Nossa, sim. Ver um ator lá suando, sofrendo dentro de um traje de borracha que claramente vai desmoronar a qualquer segundo, isso reflete na tela os maiores medos de incompetência e inadequação que todos nós tentamos esconder no dia a dia. Caramba. Por isso eles celebravam diretores famosos por serem muito ruins, tipo o lendário Ed Wood, de Plan 9 from Outer Space. Ah, o Ed Wood? O Ed Wood falhava tecnicamente de forma miserável em literalmente cada cena que ele filmava. Mas tinha uma diferença crucial ali. Ele era 100% sincero na visão dele. Ele não estava tentando agradar um grupo de acionistas corporativos, né? Ele estava só fazendo a arte dele. Exato. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante se a gente traçar um paralelo com o comportamento da nossa audiência de hoje em dia. Esse consumo desenfreado da bad truth, dessa verdade desconfortável e mal feita, é quase idêntico à obsessão atual por reality shows constrangedores. Nossa, muito bem lembrado. Quando o público assiste aquelas pessoas tomando decisões desastrosas em programas de namoro na TV, todo mundo sabe que o cenário é artificial. Tem roteirista, tem edição maliciosa, luz direcionada, Tudo armado. tudo. Mas a famosa vergonha alheia que a audiência sente, aquele desconforto visceral no estômago, essa emoção é 100% real. E a fragilidade humana virando entretenimento puro. Exatamente. Mas é inevitável fazer uma provocação aqui. Será que esse culto ao cinema trash, esse prazer em rir dos erros alheios, isso não esconde só um elitismo intelectual disfarçado de apreciação irônica? No fundo, não são só artistas formados em boas escolas zombando de pessoas que simplesmente não tinham orçamento ou técnica? Olha, se conectarmos isso ao quadro geral e à intenção original do movimento, dá para perceber que a dinâmica ia muito além da zombaria elitista. Para esses criadores, mergulhar no trash era, na verdade, um treinamento perceptivo. Treinamento perceptivo? Como assim? O que a academia chamaria de um exercício epistemológico. Uma forma de investigar como a gente sabe o que é verdade e o que é mentira. Pensa nisso através de uma analogia. É tipo um mecânico que aprende a consertar motores de luxo, mas ele faz isso primeiro desmontando um carro velho cheio de defeitos. Ah, entendi. Ao observar exatamente onde e como as peças falham no carro velho, ele entende os truques que são usados para fazer o motor de uma Ferrari parecer tão perfeito. Ele aprende a ver as costuras. Exatamente. Ao estudar como uma mídia mal feita fracassa de forma tão visível em criar ilusão, o nosso cérebro é treinado para identificar as costuras invisíveis nas mídias ditas bem feitas que governam a sociedade. Entender as falhas do monstro de borracha era o pré-requisito para não ser enganado pelo âncora do telejornal de terno e gravata, que está lá lendo as notícias com uma autoridade inquestionável. É uma verdadeira aula de alfabetização midiática através do caos absoluto. Através do caos. E essa obsessão febril em desmascarar ilusões através da cultura trash não estava acontecendo num vácuo, isolada do mundo. Como as nossas fontes revelam muito bem, essas ferramentas irônicas, a sua lente de cinismo, foram afiadas com um propósito bem prático. Sim, combater uma força política muito real e extremamente poderosa que estava dominando os Estados Unidos nos anos 80. E essa transição histórica leva a gente para o contra-argumento central da pesquisa do Dennis J. Beckering, porque ele defende que analisar os subgênios e o fanzine Zontar puramente como brincadeiras hiperreais ou, sei lá, clubes de cinema alternativo, é ignorar uma parte gigantesca da história. É perder o contexto, né? Exato. Essas religiões inventadas foram forjadas como reações diretas, armas políticas verdadeiras contra a consolidação de poder da direita cristã americana naquela década. O pano de fundo aí é a era The Moral Majority, liderada por figuras tipo Jerry Falwell, e o imenso alcance daquelas campanhas de televangelistas como Pat Robertson, que acumularam uma influência avassaladora na época. Moldando debates públicos, influenciando políticas de governo. Isso. E olha, é fundamental deixar absolutamente claro para quem nos ouve agora que nós aqui não estamos tomando partido, tá? Nosso papel não é julgar quem estava certo ou errado no espectro político dessa guerra cultural. Com certeza. Nosso objetivo como guias é puramente entender a mecânica da batalha e relatar a visão das fontes. E na visão estrita de figuras como o Curran, o Johnson e o Heavy Van Stang,
Estava se formando uma aliança inaceitável entre a religião evangélica televisionada e a política de extrema-direita. Uma aliança que eles sentiam que ameaçava o modo de vida deles, a liberdade deles. E o que a gente analisa é como eles organizaram esse contra-ataque. Como foi esse ataque do lado do Zontar? Bom, na concepção dos criadores da mitologia de Zontar, exigir a adoração cega a um monstro espacial ridículo não era uma piada aleatória. Era uma sátira com endereço muito certo. Eles queriam espelhar alguma coisa? Exato. Ao retratar o Zontar como um ditador alienígena absurdo que exigia submissão total, eles espelhavam e ridicularizavam a demanda por submissão inquestionável que eles enxergavam sendo imposta pelos líderes religiosos nas plataformas políticas da TV. Era um jeito de mostrar o quão bizarro o fanatismo pode parecer quando você simplesmente troca a figura divina por um vilão de filme B. Perfeito. E sabe o que eu acho mais incrível? O campo de batalha não ficava restrito às páginas impressas do fanzine. O Sabdinhas orquestrava táticas de guerrilha burocrática no mundo real. As táticas burocráticas eram geniais. O Hev Ivan Steng instruía a legião de seguidores a realizar ataques diretos aos cofres dessas instituições. E como eles faziam isso na era pré-internet? Pois é, eles solicitavam incessantemente todos os materiais impressos, livros, panfletos luxuosos e kits que a Moral Majority oferecia de graça por correio. Os seguidores fingiam ser, potenciais doadores super interessados. Ah, o mecanismo pré-pago. Isso. O mecanismo é brilhante na sua simplicidade destrutiva. As organizações enviam esses materiais pré-pagos, assumindo que o retorno financeiro com as doações vai cobrir o custo do papel e do selo postal. E se milhares de hereges fizessem a organização enviar material caro, pagando taxa de envio para gente que jamais doaria um centavo? O peso financeiro começava a drenar os fundos da máquina política adversária. Era uma forma de sabotagem tática, executada silenciosamente através das caixas de correio do país inteiro. E, enquanto isso rolava, o fanzine Zontar agia na linha de frente intelectual. Dissecando tudo. Dissecando, denunciando o que eles consideravam uma hipocrisia endêmica, usando recortes de jornais e análises venenosas para expor as engrenagens por trás das campanhas de arrecadação de fundos. Traçando uma linha do tempo até os dias de hoje, a essência dessa tática é basicamente o DNA do hacktivismo moderno. É a mesma coisa. Sim. Quando comunidades na internet se mobilizam usando memes, identidades falsas para esgotar ingressos de comícios políticos só para a arquibancada ficar vazia na hora do evento, a fundação tática dessa sabotagem irônica estava sendo cimentada lá nos anos 80 pela Igreja dos Subgênios. Um método evoluiu, mas a essência é a mesma. Mas isso levanta um paradoxo enorme. Quando se usa sátira num nível tão obsessivo, exigindo dos próprios membros uma submissão irônica para atacar um grupo considerado fanático, a própria sátira não corre o risco de se infectar com o mesmo vírus, de se tornar tão fanática e dogmática quanto as instituições que tenta destruir? E isso levanta uma questão importante sobre a natureza corrosiva das guerras culturais. Nesse ambiente hostil, a ironia opera simultaneamente como escudo e como espada. Como espada eu entendo. Sim, como espada é uma arma formidável, porque ataca de um ângulo que não permite uma defesa racional. Afinal, é impossível você convidar para um debate público sério um grupo de pessoas que afirma de cara amarrada que recebe ordens de um extraterrestre de borracha venusiano. Não tem nem como argumentar contra isso. Não tem. Mas, como escudo, a ironia isenta os próprios criadores da responsabilidade de assumirem crenças construtivas ou compromissos rígidos. E o grande perigo estrutural é que, com o passar dos anos, essa ironia prolongada tende a se solidificar. Acaba gerando uma nova forma de tribalismo tão fechado e agressivo quanto o original. Como diz o ditado, quem olha muito tempo para o abismo, acaba vendo o abismo olhar de volta. Nossa, e no caso deles, o abismo estava olhando de volta com um cachimbo na boca e um sorriso de clipart de 1000 megawatts. E essa tática do absurdo cria um paradoxo imenso em relação ao comportamento diário desse pessoal. Por causa dos domingos, né? Exato, porque durante a semana inteira eles dedicavam tempo, energia, mandando carta falsa, publicando manifesto para destruir o televangelismo, mas aí chegava o domingo. Todos na frente da TV.
grudados na TV, assistindo religiosamente a esses mesmos pregadores. Tinha um misto inegável de repulsa visceral combinada com uma absoluta e devota admiração estética. E essa dinâmica comportamental é perfeitamente capturada pelo conceito de fandom irônico, que o Beckering explora muito bem no artigo. O fandom irônico é aquela prática de dedicar um tempo imenso a algo que, em teoria, você despreza. Tipo assistir coisa ruim de propósito. Isso. Nos anos 80, era comum grupos se reunirem para assistir fervorosamente a novela Dallas, não pelo drama, mas só para dissecar o quão ruim e exagerada a narrativa era. E os arquitetos dessas religiões falsas aplicavam essa mesma lente ao televangelismo. O ritual de domingo era uma maratona de redes de TV cristãs. Sendo que eles detestavam as mecânicas financeiras predatórias. A teologia da prosperidade de figuras como Robert Tilton, por exemplo, era um alvo constante de ódio deles. O Tilton era um caso à parte. Nossa, o Tilton tinha uma prática bizarra onde ele enviava por correio recortes de papel exatamente no formato das solas dos próprios sapatos. As pegadas de papel. Isso. Ele pedia que os fiéis pisassem naqueles recortes de papel em casa, fizessem doações financeiras consideráveis e, ao fazer isso, iam reivindicar milagres financeiros de volta. A exploração ali parecia evidente e cruel para os subdíneos. Mas aí entrava o grande porém. O grande porém. Quando esse mesmo Robert Tilton começava a falar em línguas na TV ao vivo, suando em bicas, com os olhos revirados, gritando de forma frenética, os satiristas simplesmente não conseguiam mudar de canal. A performance hipnotizava eles. Prendia a atenção de um jeito inescapável. E vale lembrar que o ídolo supremo deles no quesito puramente performático nem era o Tilton, era o Jimmy Swaggart. O Jimmy Swaggart. Os próprios manuais de treinamento dos subgênios se referem ao Swaggart de forma super reverencial como o Mick Jagger do televangelismo. O Reverend Ivan Stang nunca escondeu isso. Ele copiava ele, né? Copiava na cara dura. Quando ele precisava desenvolver a persona vocal para os próprios discursos, os famosos rants, que eram aqueles discursos rápidos e inflamados sobre o Slack, ele confessou que simplesmente modelou a própria cadência, copiando o estilo de fogo e enxofre do Swaggart. Caramba! Ele gravava as pregações em fita cassete, estudava as pausas dramáticas, a respiração ofegante, as mudanças de volume, e aí aplicava essa exata engenharia acústica para pregar sobre os absurdos do alienígena Jeová 1. É impressionante demais. Eles enxergavam uma pureza artística inegável naquela intensidade, né? O raciocínio parecia ser que a sinceridade frenética, quase descontrolada daqueles pregadores, era o equivalente espiritual da sinceridade daquele diretor de filme B, o Ed Wood. Acreditando estar produzindo a obra-prima usando prato de papelão. Exato, mas é fundamental tentar desembolar esse nó psicológico. Como que um grupo dedica a vida a desconstruir uma cultura, mas passa o domingo venerando a estética dessa mesma cultura? A paródia levada a esse extremo de exaustão, reproduzindo até a respiração do alvo, não acaba se tornando um tributo genuíno? Parece que, ao tentar ridicularizar a máquina, eles absorveram a mesma força vital tempestuosa que alimentava ela. Olha, eu acredito que a chave de ouro para compreender esse paradoxo mora naquela busca incansável pela autenticidade que a gente mencionou lá no começo. A autenticidade. Sim, num mundo cada vez mais pink, ou seja, corporativo, limpo, plastificado, onde cada frase de um âncora de TV é milimetricamente calculada por relações públicas para não ofender ninguém, aqueles televangelistas eram forças incontroláveis. Verdade. Eles saíam muito do script. Completamente, com aqueles suores, os gritos agudos, as lágrimas manchando a maquiagem, e até mesmo com os inevitáveis escândalos e charlatanismos, eles exalavam uma humanidade verdadeira. Era o caos ao vivo. Eram espetáculos de falhas humanas gigantescas pulsando em rede nacional. O uso genial da ironia permitia que os criadores dos Subdíneas e do Zontar pudessem admirar essa força crua da natureza humana sem correrem o risco de contaminação. Eles não precisavam assinar o cheque ou enviar o dinheiro para apreciar a performance. Eles podiam aplaudir o espetáculo de mágica e a destreza do ilusionista, enquanto com a outra mão iluminavam os fios soltos para o público ver. Exatamente isso. Uma apreciação puramente estética da fé, temperada com o mais absoluto caos, né?
Para amarrar toda a nossa exploração de hoje, fica muito claro como esses movimentos, que foram concebidos declaradamente como brincadeiras absurdas e alicerçadas no humor satírico, acabaram operando como bisturis incrivelmente precisos. Cortando fundo na sociedade. Muito. Eles expuseram verdades cruas sobre a manipulação política, as engrenagens da mídia e a própria natureza da necessidade de crença. Não era só um grupo de pessoas rindo no escuro, né? Eles estavam ativamente forjando armaduras psicológicas para não serem esmagados pela realidade. E o impacto cultural que eles deixaram como herança é simplesmente imensurável. Totalmente. As fundações de como a sociedade moderna interage, consome cultura e debate política no ambiente digital de hoje, que é um ecossistema profundamente imerso em camadas e camadas de ironia, guerras de memes, subversão de narrativas, tudo isso não surgiu do nada no século XXI. Não caiu do céu. Não. É o desenrolar direto e inevitável daquela mentalidade focada na bad truth que os pioneiros como a Igreja dos Subgênios e os criadores do Zontar ajudaram a pavimentar décadas atrás. E na época usando papel, cola e selo de correio. Então, o que tudo isso significa para nós, no fim das contas? Fica a reflexão para cada um de nós levar adiante. Se uma mitologia inteiramente falsa, construída sobre o desenho de um vendedor engravatado dos anos 50 e monstros de borracha ridículos, conseguiu atuar como um espelho tão nítido E refletindo verdades bem desconfortáveis, né? muito desconfortáveis sobre as ansiedades coletivas e a lavagem cerebral daquela época. O que será que a nossa comunicação atual esconde? Fica a pergunta. Daqui a 50 anos, quando os historiadores escavarem os nossos servidores de internet, o que os memes mais sem sentido, as postagens propositalmente absurdas e as comunidades baseadas em pura ironia vão revelar sobre o verdadeiro estado da nossa sociedade? Vão achar muita coisa estranha. Com certeza. Talvez, retornando ao nosso palco de mágica inicial, a história acabe se lembrando muito menos da grande e brilhante ilusão no centro do palco e muito mais daquelas vozes que, lá no canto escuro do teatro, passaram a vida inteira rindo e apontando furiosamente para a porta escondida sob os pés do mágico.